Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu vou trazer um conteúdo avançado sobre o RSI, né? O Índice de Força Relativa, ou Relative Strength Index, que é um indicador que muita gente conhece, porém a maioria das pessoas não sabe como que a gente deve utilizar ele da forma correta para que a gente possa estar lucrando da melhor forma possível no mercado, nos nossos trades, né? Galera que assiste os vídeos já sabe como que eu gosto muito de confluenciar, como que eu gosto muito de trabalhar com RSI, né? Dentro de um contexto, dentro de toda uma contextualização do mercado. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês algumas outras possibilidades que a gente pode estar usando o RSI, que eu utilizo também, para que a gente utilize ele da forma correta, que é um indicador fantástico, né? O RSI é um dos melhores indicadores que a gente tem aí. Ele fica só para trás do volume financeiro, que já é algo que faz parte do gráfico de fato. Mas falando de indicador que a gente vai acrescentar aí no nosso gráfico, com certeza o RSI está em primeiro lugar, né? O RSI a gente vem aqui em cima nos indicadores, escreve lá RSI ou IFR, né, Índice de Força Relativa, Relative Strength Index, uma coisa assim. Só escrever RSI já vai aparecer, a gente clica 2 vezes na tela, ele aparece aqui embaixo, né, esse indicador muito importante, né, a galera que assiste os vídeos sabe como que eu gosto de utilizar. E aqui eu tenho um material, né, vou trazer para vocês como que a gente identifica as divergências no RSI, que é uma das formas, né, que a gente pode estar utilizando o RSI de uma forma muito incrível, fantástico, né? Como o próprio nome já diz, o RSI ele mede a força das pernadas, né? É o índice de força relativa. Então, a partir do momento que a gente tem a força relativa acompanhando os movimentos do preço, a gente está saudável naquela movimentação. A partir do momento que a gente tem a força relativa não acompanhando mais as novas movimentações do preço, ou seja, o preço ele renova a máxima, mas o RSI não renova, o preço renova a mínima, mas o RSI não renova, ou seja, a força relativa não está mais acompanhando o preço. Logo, a gente tem indícios de fraqueza ou de força no mercado, né? Então, a gente identificar esses momentos, né, de força e de fraqueza do mercado é importantíssimo, né? A gente deve sempre pegar movimentos a favor da tendência, beleza. Mas se essa tendência é uma tendência cansada, é uma tendência exausta, a gente não pode se posicionar a favor da tendência. E o RSI ele ajuda demais a gente identificar isso, claro, junto a um vídeo que eu já trouxe aí para vocês, como que a gente identifica a força das tendências, enfim, eu trouxe um vídeo bem bacana para vocês, onde eu mostro 3 conceitos muito importantes, né? Velocidade, profundidade e projeção, né? 3 conceitos muito importantes que a gente tem que estar ciente para que a gente identifique essa força ou a fraqueza, se a gente está diante de uma tendência forte ou de uma tendência exausta, né? Então, utilizando esses conceitos junto do RSI, né? Fica um negócio muito bacana. Então, aqui eu vou trazer para vocês um pouco sobre divergências, né? Um pouco não, vou trazer muito sobre divergências, como que a gente utiliza as divergências para que a gente possa estar se posicionando no mercado, identificando, contextualizando, né, acrescentando ali na nossa análise, que é muito bacana. Vou trazer alguns exemplos também. Então aqui a gente tem divergências, algumas divergências aqui eu tenho certeza que vocês nem conhecem, né, que é diferente, essa escondida aqui é bem diferente, bem bacana. E eu vou mostrar para vocês também como que a gente utiliza o RSI em níveis de sobrevenda e sobrecompra, né? Que é uma segunda forma para que a gente possa estar utilizando o RSI, que é muito bacana. E muita gente acha que o RSI, bateu em sobrevenda, compra, bateu em sobrecompra, vende. E na verdade não é isso. A gente tem todo um contexto ali, a gente tem algumas situações, algumas características que a gente tem que estar ciente para que, de fato, quando a gente entrar em sobrevenda, ficar interessante a gente comprar, e para quando a gente entrar em sobrecompra, ficar interessante a gente vender. Tem todas umas características, vou passar isso para vocês, tenho certeza que vai agregar demais, e bora para o conteúdo. Então, aqui tratando de divergências no RSI, né, a gente tem aqui as divergências bullish e as divergências bearish, né? No mercado a gente tem esses nomes, a gente chama como bullish quando o mercado está forte, né? Um mercado de touros, mercado em alta, e quando está bearish é o mercado em baixa, né? Um mercado fraco. Então a gente tem essas nomenclaturas no mercado aí, principalmente no mercado financeiro em geral, né? Em cripto a gente usa muito, mas no mercado financeiro no geral a gente utiliza bastante essas nomenclaturas. E aqui a divergência clássica e a divergência escondida. Então a clássica é a que muita gente já conhece, né? A divergência no RSI clássica, que é quando a gente está aqui, ó, o preço e o RSI, tá vendo? Aqui a gente tem o preço fazendo um fundo, tá vendo? A gente tem esse fundinho aqui no RSI, o preço sobe, renova esse fundo, tá vendo? Aqui a gente teve um fundo, o preço renovou o fundo, ou seja, a gente perdeu o fundo para baixo, mas no RSI a gente deixou o fundo, que é esse fundo, e no RSI a gente não renova a mínima, tá vendo?
aqui a gente renovou, no RSI não renova, logo isso aqui é uma divergência clássica, né? E uma divergência bullish. Por quê? Porque aqui a gente está numa tendência de baixa, tá vendo? A gente está fazendo topos de fundos descendentes e até que o momento a gente tem o RSI divergendo, a força relativa ela não está acompanhando mais a renovação de mínima do preço. Então, quando a gente identifica essa questão, a gente começa a pensar que a gente tem uma probabilidade de um movimento contra a tendência, talvez, inclusive, uma reversão de tendência, né? Tem um vídeo aí no canal muito bacana onde eu explico para vocês os 7 conceitos que a gente precisa ter para que a gente tenha uma reversão de tendência, né? O vídeo chama Como que a gente identifica o início de uma tendência, e lá eu trago 7 conceitos que a gente precisa ter para que a gente tenha uma reversão de tendência. Poucas pessoas sabem disso e é um conteúdo muito importante. A gente identificar as reversões de tendência é muito importante para que a gente se posicione a favor da tendência logo no início, né, dessa tendência e não se posicione do lado contrário do mercado, quando a gente está prestes a reverter a tendência e aí a gente se posiciona a favor dessa tendência, só que a gente está prestes a reverter, não dá certo, a gente vai entrar do lado errado do mercado. Então, a gente entender esses 7 conceitos é muito importante. E quais são esses 7 conceitos? Por que eu vou falar sobre isso? Porque um deles é a divergência, né? Então, o primeiro deles seria absorção ou absorções, exaustão ou exaustões, divergência, né? Inversão de sentimento, inversão de fluxo, perda de linha de tendência e médias, e mudança de caractere, né? Mudança de caráter, que é o Shao, que é o mais importante deles. Nesse vídeo eu trato muito com vocês sobre o Shao. Então, quem não assistiu esse vídeo, assista, que é um vídeo muito importante. E, como eu falei, a gente tem 7 conceitos para a gente ter uma reversão de tendência, e uma delas é o RSI. Então, aqui já fica uma dica, galera. Sempre que a gente tiver uma reversão de tendência, a gente vai ter divergências, beleza? Porém, nem toda divergência é uma reversão de tendência. Então, quando a gente entende aqui que a gente tem uma divergência no RSI, né, a força relativa ela não está acompanhando mais o preço, a gente começa a entender que a gente pode ter um movimento contra a tendência, bacana, né? A gente está numa tendência que ela está ficando fraca, a gente teve uma movimentação ali fraca do preço, nesse caso de baixa, né? A gente está fazendo topos e fundos descendentes, e aí a gente teve uma movimentação fraca. O preço renovou a mínima, mas o RSI não renovou, ou seja, foi um movimento fraco. A força relativa não acompanhou. Então, a gente tende a ter um movimento bom contra a tendência a partir desse momento. Claro que a gente deve contextualizar isso aqui dentro de toda uma situação de mercado, dentro de diversos conceitos técnicos, alinhando isso aqui a teorias de mercado, né, que é a forma com que eu gosto de estar trabalhando. Quem assiste os vídeos sabe, né? Alinhando o Elliott, alinhando o Wyckoff, alinhando o Dow. Então a gente alinha as teorias de mercado, junta isso com conceitos técnicos e institucionais, e aí a gente entende que essa divergência ela tem grande valor dentro de todo um contexto, né? Então, aqui a divergência clássica, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, vamos ver se a gente encontra. Ó, vamos ver aqui, de uma divergênciazinha clássica, aqui mesmo, ó. Nesse ponto, olha só, a gente teve um fundo, ó, exatamente aqui a gente deixou um fundo, o preço subiu, renovou o fundo, tá vendo? Renovou o fundo, e aqui no RSI a gente deixou o fundo e não renovou. Olha aqui, aqui a gente renova fundo, no RSI a gente não renova. Tá vendo? A gente não renova fundo. Isso aqui é uma divergência, logo a gente tem um movimento de alta previsto, né? Potencial de alta. De fato, aqui a gente teve um movimentozinho de alta, ó. Pera aí. Ó, a gente teve um movimentozinho de alta aqui de 3, 4%, né? Até a máxima aqui quase 5%. Foi um movimentozinho de alta. Então, aqui seria um exemplo bem bacana de uma divergência clássica, beleza, galera? Então, e a divergência escondida, né, que eu tenho certeza que muita gente nem conhece essa divergência, ela é muito bacana, ela também é uma divergência bullish, mas nesse exemplo, olha só, é o contrário, né? O preço, ele não renova a mínima, mas no RSI a gente renova a mínima. O que isso aqui significa? Que o RSI, ele tá normal, né? Porque a gente vinha numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. O RSI veio, fez topos e fundos descendentes, normal. Porém, o preço não fez esses topos e fundos descendentes. O que indica? Que o preço está relutando em renovar a mínima. Ou seja, a gente está tendo uma força ali no mercado, onde o preço ele não consegue renovar a mínima, ele perde o padrão, né? A gente vem num padrão de topos e fundos descendentes, e aí o preço ele não consegue mais
seguir nesse padrão, a gente tem o preço não renovando mínima e o RSI renovando. Isso aqui é uma divergência escondida que a gente chama e ela é bullish também, né? Ou seja, a gente tende a ter um movimento de alta a partir dela, claro, da mesma forma que a outra, dentro de toda uma contextualização. Galera, o mercado ele é contextual, então a gente deve sempre contextualizar as nossas análises, né? Eu falo isso bastante com vocês e sempre entendendo dessa forma. Então aqui é uma divergência escondida e aqui a divergência clássica, beleza? Então, essas são as divergências bullish. Indo para a divergência bearish do mercado, é mais ou menos a mesma coisa, porém ao contrário. Aqui o preço ele renova a máxima, tá vendo? A gente teve uma máxima, o preço veio, renovou essa máxima. No RSI a gente não renova a máxima. Isso aqui indica uma fraqueza no mercado, né? Então aqui a gente vinha numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes agora, né? Antes topos e fundos descendentes, agora topos e fundos ascendentes, tendência de alta, né? Característica clássica de uma tendência de alta. E aí a gente vem, deixa uma máxima, o preço vem e renova essa máxima, né? Faz um topo mais alto do que o outro, e no RSI a gente não renova a máxima, a gente faz um topo mais baixo do que o outro. Isso aqui indica fraqueza no mercado, dentro de toda uma contextualização na análise a gente pode identificar um movimento bacana de baixa, né? Então a gente pode até encontrar algum exemplo aqui da clássica, né? A escondida, por isso que ela chama escondida, a gente não encontra ela tanto, tá? É mais rara, né? De fato, por isso que é escondida. Eu utilizo ela, porém eu utilizo muito mais essa clássica, é a que eu mais gosto. Com certeza a clássica ela é muito interessante, porém a escondida, a gente conhecer ela, saber identificar. Caso ela apareça, a gente contextualiza aquilo ali tudo e fica muito interessante para a gente entender o que o preço está querendo fazer, né? Sempre falo com vocês, para que a gente identifique para onde os preços irão, para onde que eles vão, a gente precisa antes entender aonde os preços estão. E a melhor forma possível de entender aonde os preços estão é contextualizando as nossas análises, contextualizando as nossas operações, e é dessa forma que a gente age no mercado. Eu tinha visto uma aqui, deixa eu ver se eu acho com facilidade. Se eu abrir o RSI, vai ficar mais simples, olha só. Aqui a gente tem uma, ó. Olha que bacana essa aqui. Olha só, o preço ele renova a máxima, tá vendo? Nesse ponto aqui ele renovou as máximas aqui, e no RSI a gente não renova. Olha só, aqui a gente tem umas máximas e o RSI não renova, olha aqui. Na verdade, essa divergência ela vem lá de trás, olha só. Aqui a gente deixou uma máxima, que foi nesse ponto aqui. E olha só o tanto de máximas que a gente teve, o RSI não renovou nenhuma, olha só. Aqui a gente teve uma renovação de máxima muito interessante, no RSI não renovou, olha só. Depois a gente teve outra máxima aqui em cima e o RSI não renovou aquela primeira lá. Então aqui a gente teve uma divergência, olha só todo o movimento de baixa que a gente teve aqui. Inclusive isso aqui foi uma operação que eu já mostrei para vocês que a gente teve no mercado, foi bem interessante. Olha aqui, a gente pode até dar uma contextualizada rapidinho, né? A gente joga aqui em estruturas. Olha aqui. E a gente consegue identificar, né, uma distribuição de Wyckoff com capturas de liquidez, um uptrust, né? Toda uma divergência no RSI, confluenciando com todo esse cenário de possível baixa, né? Uma distribuição de Wyckoff que as grandes instituições elas vendem suas posições e a gente tem todo esse movimento de baixa aqui bem bacana. Olha só. Então a gente teve uma baixa, a gente pegando aqui no ponto que a gente gosta de pegar, né? Que eu já mostrei para vocês, onde eu gosto de estar entrando nessa operação, que é após as capturas de liquidez. Então aqui nesse ponto a gente teve uma operação até a mínima lá de 7% mais ou menos. Então a gente teve esse cenário. Essa aqui é uma... Depois eu apago, olha só. Então essa aqui é a clássica, né? Uma bearish clássica. E a escondida dela, mesma coisa lá de cima. Aqui no preço a gente não renova a máxima, porém no RSI a gente renova. Ou seja, a gente vinha numa característica de tendência de baixa, fazendo topos e fundos ascendentes, porém o RSI manteve essas características e o preço não manteve, ou seja, o preço está relutando em renovar máximas, ou seja, a gente entende, a gente identifica que a gente tem uma fraqueza no mercado dentro de um contexto, fica muito interessante, né? Isso traz muita veracidade, né? O RSI, as divergências no RSI traz muita veracidade para as nossas análises, né? Dentro da teoria das ondas de Elliott, eu falo isso bastante para vocês, a gente tem uma característica entre a onda 3 e a 5, né? Vou até representar aqui para vocês rapidinho. Olha só, dentro da teoria das ondas de Elliott, a gente tem onda 1, 2, 3, 4 e 5, né?
Então aqui eu vou facilitar para vocês, ó, colocando a linha. Olha aqui. Então aqui a gente tem um ciclo de expansão de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, e do topo da onda 3 para o topo da onda 5, a gente tende a ter divergência no RSI, né? Isso aqui, quando a gente tem essa divergência no RSI, isso traz uma veracidade para a nossa contagem de ondas, né? Dentro da teoria das ondas de Elliott, o Ralph Nelson Elliott, né, que escreveu essa teoria, né, o autor dessa teoria, ele falou, né, lá ele tratou sobre divergências e tratou também sobre Fibonacci, né? Então ele trouxe conceitos de Fibonacci para que a gente traçasse os alvos das nossas ondas e trouxe também conceitos de divergência. Então a gente tem muito valor nesses conceitos de divergência, que está aí dentro das teorias de mercado que se perpetuam por anos, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar, né? São coisas que passaram no teste do tempo, então merece com certeza a nossa atenção. Então aí as divergências, vou estar compartilhando, galera, esse material com vocês lá no grupo do Telegram, beleza? Compartilhar esse material lá com vocês, já vou mandar lá agora. Então lá no grupo do Telegram, se você tiver interesse em dar uma avançada no estudo, né? Lá eu tenho postado bastante análise de mercado, mostrado algumas oportunidades que a gente tem no mercado, algumas análises futuras, inclusive, bem bacana, compartilho alguns materiais. Então a gente está fazendo esse trabalho prático lá, um grupo 100% gratuito. Se você tiver interesse em entrar, o link está aí na descrição. Entra lá que tá bem bacana mesmo. E dando continuidade, agora eu vou falar com vocês sobre a sobrevenda e o sobrecompra e como que a gente utiliza isso da forma correta, beleza? Então eu vou jogar aqui no gráfico de Matic para mudar para vocês, porque Matic a gente teve uma alta bem interessante, né? Matic subiu muito, não sei se vocês viram, não sei se vocês acompanham aí as altcoins, né? A gente teve uma alta bem bacana na Matic. Olha só, ela subiu cerca de 200%, né, nessa alta do Bitcoin. Olha aí, ela subiu 230%. Então, a Matic subiu bastante, é uma moeda interessante para a gente ficar de olho. O que a gente pode ter em Matic? Bitcoin ele pode ter mais quedas, né? A análise lá que eu até mandei para a galera no grupo do Telegram, que está bem atual, uma análise bem bacana que eu fiz, mandei exclusivo lá, um vídeo bem bacana para a galera. A gente pode ter mais queda no Bitcoin, tá? E lá no Bitcoin a gente pode perder mínimas, né? A gente pode buscar liquidez abaixo daqueles fundos que eu mostrei, tá lá no vídeo. Quem não viu, entra aí no Telegram e tá lá a análise, tem um vídeo bem bacana exclusivo lá pra galera. E essas moedas que subiram bastante, cara, elas podem segurar o fundo, né, e fazer um movimento de alta. Então é isso que eu tô pensando, não vou entrar em detalhes agora com vocês, vou falar com isso com a galera lá no Telegram, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando a gente tem um movimento de alta, quando a gente tem uma tendência de alta assumida no mercado, aí a gente começa a ficar pensando em mexer com sobrevenda no RSI. Quando a gente não está numa tendência nítida de alta em diversos tempos gráficos, então olha só, aqui a gente está no tempo gráfico de 4 horas. Logo, o 2 horas está em tendência de alta, o 1 hora está em tendência de alta, o 15 minutos está em tendência de alta. Então a gente tem a maioria dos tempos gráficos em tendência de alta, aí a gente começa a pensar em sobrevenda, né? Quando a gente tem uma tendência de alta, a gente começa a pensar em sobrevenda. Mercado lateral, sobrevenda não funciona. Mercado em baixa, sobrevenda não funciona. Então isso é muito importante. Poucas pessoas sabem disso, né? A galera aprende lá, compra na hora que bater em sobrevenda. Não faz isso, né? Tem que ter todo um contexto, e um contexto principal aqui nessa questão de sobrevenda é, de fato, a tendência. A gente tem que estar numa tendência assumida de alta na maioria dos tempos gráficos, de preferência em todos os tempos gráficos, tá? Mas só se a gente estiver na maioria dos tempos gráficos em tendência de alta, igual eu falei aqui para vocês. Olha só, aqui nesse ponto aqui a gente estava em tendência de alta no 4 horas, no 2, no 1 hora, no 15. Então aqui a gente tem um cenário bem bacana. Nesse ponto aqui mesmo, olha só, aqui a gente já vem fazendo topos e fundos ascendentes, aqui a gente já tem uma tendênciazinha de alta, e aí a gente pode jogar aqui no 1 hora, por exemplo. Olha só. Vamos ver. Olha aqui. A gente tem essa alta, que joga no RSI. Olha aqui. Interessante isso aqui, galera. Então, ó. É bem bacana, cara. O RSI é muito fantástico. Pode pegar aqui o pincel. Olha aqui. No RSI aqui a gente bateu em sobrevenda. O que é o sobrevenda, né? Abaixo de 30 é sobrevenda, acima de 70 é sobrecompra, tá? Então a gente tem que estar ciente quando o RSI vem abaixo dessas regiões, a gente está em níveis de sobrevenda.
E aqui, ó, no preço, nesse ponto aqui a gente entrou em sobrevenda, ó. Nesse ponto aqui a gente entrou em sobrevenda, a gente teve um repiquezinho bacana, a gente teve uma operação aqui no gráfico de 1 hora, né? Isso aqui representa quantos por cento? Olha aí, 15, né? 12, 13% esse movimento. Bacana. Aqui de novo a gente entrou bastante, inclusive nesse ponto a gente perdeu, né, os 20, o número 20 aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente conta os números do RSI. E a gente perdeu o 20 do RSI. Isso aqui fica bem interessante, galera. Quando a gente perde a região de 20, fica bem interessante para a gente entrar comprado. Aqui a gente teve uma absorção. Olha só a lei do esforço e resultado aqui nessa. Olha só o esforço e olha o resultado, né? O volume financeiro representa o esforço e o candle, né? A movimentação, o spread do preço representa o resultado, né? Então aqui a lei do esforço e resultado muito presente. A gente tem um candle de absorção e olha todo o movimento que a gente teve no mercado, né? Aqui, ó, nesse sobrevenda aqui, esse aqui, ó, olha que coisa linda. O preço veio aqui, a gente estava numa tendência de alta sumida, lembra que eu falei para vocês? Quando o preço vem corrigindo, olha aqui, o preço estava numa tendência de alta, o preço veio corrigindo, na hora que ele toca no RSI, numa hora, por exemplo, aqui a gente teve um repique de cerca de 13%, aqui a gente teve um belo repique, né? O RSI perdeu 20%, e tivemos um belo repique aqui, estourou aqui, subiu com certeza mais de 100%, mais de 100%, a gente teve uma bela alta, subiu até mais, eu acho, depois, não é, cerca de 100 e poucos por cento. Então, tá vendo como é que é o RSI sobrevenda quando a gente está numa tendência de alta sumida? É muito interessante. Então, aqui eu estou numa hora, né? A gente pode reduzir o tempo gráfico. E o sobrevenda ele fica interessante, galera, tanto nos 5 minutos, quanto no 15 minutos, quanto numa hora, mas tem toda uma metodologia para a gente identificar em qual tempo gráfico está legal, né? Qual tempo gráfico está interessante. Então, quando a gente tem o RSI em sobrevenda nos 5 minutos, então anote isso aí, galera, que isso é muito importante. Quando a gente tem o sobrevenda nos 5 minutos, a gente normalmente está fazendo um fundo lá no 1 hora, né? Então, 1 hora ele está buscando uma base de preço, ou seja, a gente está vindo aqui, ó, 1 hora está fazendo topos e fundos ascendentes e 1 hora começa a corrigir. Começa a corrigir, corrigir. Lá nos 5 minutos, né? Lembra, o mercado ele é fractal, né? O que é um mercado fractal? É uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades elas se repetem em qualquer tempo gráfico. O que isso significa? Que estruturas menores, né? Elas formam estruturas maiores e estruturas maiores são formadas por estruturas menores. Então, a gente deve sempre navegar entre os tempos gráficos para que a gente possa contextualizar as nossas análises e identificar essas coisas que eu vou citar para vocês. Por exemplo, o RSI está buscando uma base de preço nesse movimento aqui, ó, caindo. A gente joga lá nos 5 minutos, a gente vai identificar os 5 minutos em níveis de sobrevenda, né? Então, aquele ponto ali, os 5 minutos em sobrevenda, costuma significar uma base de preço. Numa hora, logo a gente tende a ter uma movimentação de alta. Então, esse ponto aqui no gráfico de 1 hora costuma ser os 5 minutos em sobrevenda, beleza? Então a gente deve sempre navegar entre os tempos gráficos, igual eu falei para vocês, todos os tempos gráficos aqui no sobrevenda funcionam muito bem, só que a gente tem que ter tido uma grande alta antes, tá? Então a gente sempre tem que ter uma grande alta. Olha só, esse movimento grande de alta, quando o preço veio aqui, tocou no RSI, olha só, após, não é, no movimento de correção, tocou no RSI, no sobrevenda, né? E aí a gente tem toda essa movimentação de alta. Após uma grande alta, após uma tendência de alta, o preço vem caindo, vem corrigindo, né? E ele costuma fazer essa base de preço quando ele bate no sobrevenda. Então é muito importante a gente identificar. Jogando aqui no 15 minutos, olha só para a gente dar uma contextualizada aqui para mostrar para vocês. A gente tem, vamos ver, após uma grande alta, ó, aqui a gente teve uma alta bem bacana, olha só. Nesse ponto, olha aqui que bacana, tá vendo? Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Olha só essa alta que a gente teve. O preço veio corrigindo. Te joga no RSI. Olha aí. RSI bateu, sobrevenda. Olha a movimentação de alta que a gente tem. Toda uma movimentação de alta, ó. Vamos ver quantos por cento. 4% mais ou menos. 4, 5% é a máxima ali. Então, tá vendo? A gente começa a identificar oportunidades de trade utilizando sobrevenda a partir de movimentos de alta. E o sobrecompra? Sobrecompra é acima de 70, lembra que eu falei para vocês? Olha só, sobrecompra, que ele ficou bem sobrecomprado, chegou em nível de 85, isso aqui é bastante, tá vendo?
chegou bem alto no RSI, bem sobrecomprado, logo a gente vem e tem um movimento de baixa. Porém, aqui a gente estava numa tendência de alta, então não é interessante a gente estar utilizando isso. Claro, às vezes vai funcionar, mas não é a ideia. O sobrecompra a gente vai utilizar ele em tendências de baixa, né? Então eu vou tirar aqui, ó, aqui a gente entrou numa tendência de baixa. Nesse ponto aqui a gente ficou sobrecomprado, olha aí. Só de olhar o preço a gente já consegue identificar que a gente estava sobrecomprado. Olha só, aqui a gente veio numa movimentação grande de baixa, isso aqui no gráfico de 5 minutos. E aí a gente teve uma alta, olha só esse ponto aqui, como que a gente ficou bem sobrecomprado nessa região, e aí a gente marca como um topo de mercado, e aí tem toda essa movimentação de baixa aqui que foi nessa região. Então é muito interessante a gente utilizar sobrecompra quando a gente estiver numa tendência de baixa, porque os movimentos contra a tendência, que vão ser movimentos de alta, a gente vai entrar em nível sobrecomprado e dentro de um contexto fica interessante para a gente identificar que a gente pode ter ali um topo descendente, né? A gente pode estar formando um topo descendente, ou seja, vou desenhar aqui, ó, uma tendência de baixa, a gente vem caindo, ó, nesse ponto aqui, ó, a gente ficou sobrecomprado, pode ser que isso aqui seja um topo, e aí a gente venha fazer um movimento de baixa, seguindo as características de tendências de baixa, né, topos e fundos descendentes. Então, esse aqui seria o exemplo de sobrecomprado. Sobrevendido, tendência de alta, que vem caindo. Nos retornos do preço, né, nos movimentos de teste, nos movimentos de recuo, as correções, né, contra a tendência, ou seja, esse movimentozinho aqui de baixa, bateu em nível de sobrevenda, a gente tende a ter um fundo e aí começar um movimento de alta. Como eu falei, isso tudo aqui é alinhado dentro de um contexto, alinhado dentro de toda uma análise bem estruturada, utilizando diversos conceitos técnicos, análise de mercado, análise gráfica, análise técnica, teoria de mercado. Então, contextualizando tudo, a gente consegue identificar quando o preço chega nessas regiões, que fica muito interessante para a gente estar montando uma posição. Então, esse foi o vídeo, galera. Relativo Straight Index, um indicador muito importante, só fica para trás aí, de fato, do volume financeiro, né, que é algo que faz parte do mercado. Não tem como a gente analisar o preço sem a utilização do volume. Então, o volume financeiro, com certeza, alinhado ali ao RSI, a gente consegue identificar muita coisa, o que está por trás das movimentações do mercado, quais são as intenções de fato do mercado. Então, isso é muito importante, galera. Muito obrigado por assistir. Entre para o grupo do Telegram, o link está na descrição. Vou estar gerando um conteúdo bem bacana lá para vocês. Vou estar mandando esses materiais sobre divergência lá agora, beleza? Então, fui! Valeu!